Você sabia que o zagueiro Gustavo Henrique do Flamengo interessa a São Paulo Internacional? E que o atacante Vitor Roque, de apenas 17 anos de idade do Cruzeiro, já recebeu uma oferta oficial de um clube brasileiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola, trato a respeito desses dois temas, falo também sobre Diego Costa e essa história de que ele gostaria de voltar ao Galo. O que tem de verdade nisso? Tem ainda informações sobre o risco de o Cruzeiro não poder inscrever atletas pelos próximos 6 meses. Falo sobre o Corinthians, quanto o Timão vai faturar de fato com a venda do Gabriel Pereira para fechar. Tem tudo sobre o mercado e a investida santista em relação a Fernando Sobral. Antes de falar sobre tudo isso, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo. Estou há bastante tempo, desde 2000, no mercado, tentando deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Bora contar que esse vídeo tem o oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E na 1xBet, ainda que a aposta não seja tão boa, você tem uma opção legal. Por exemplo, nessa quarta-feira, vitória do São Paulo, do Flamengo e do Cruzeiro pagavam valores baixos porque eles eram muito favoritos. Uma opção que você tem é fazer apostas duplas ou triplas. Imaginando a vitória desses 3 times, foi o que eu fiz nessa quarta-feira e acabei faturando uma grana bastante interessante. Fica esse toque para você em relação aos jogos dessa sexta e do fim de semana. Para não ficar fora de tudo que acontece na 1xBet, é só eu pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de valor ou 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é que o Barcelona está classificado para a próxima fase da Liga Europa, venceu o Galatasaray na Turquia por 2-1 nessa quinta-feira. Destaque para o Aubameyang, que acaba de ser contratado, tem 10 jogos com a camisa do Barça e 7 gols. O detalhe é que desses 10 jogos que ele atuou, só em 7 ele foi titular, aproveitamento muito bacana do novo reforço do Barça. Quero falar também sobre Pablo, zagueiro apresentado de forma oficial como novo reforço do Flamengo, e o Pablo encheu a bola da torcida. A frase foi a seguinte, abre aspas: sensação diferente de tudo que eu já vi. Torcida apaixonada que apoia a sua equipe durante os 90 minutos. O barulho foi bem alto durante o jogo, ele se referindo ao clássico contra o Vasco. E o Pablo completa: o Flamengo é mundialmente conhecido, estou preparado e darei minha vida, fecha aspas. Bora falar também que a Ponte Preta, muito ameaçada de rebaixamento no Campeonato Paulista, está fechando a contratação do brasileiro Fabinho, atleta que pertencia ou ainda pertence ao Metalist Kharkiv, um dos clubes afetados pelo conflito no leste europeu. O Metalist é o mesmo clube do Matheus Peixoto, que emprestou nessa semana o Matheus Peixoto ao Ceará. O modelo de negócio do Fabinho com a Ponte Preta é o mesmo, ele fica por empréstimo até o fim da temporada. Se a Ponte quiser comprá-lo, já sabe quanto vai precisar gastar. Bora falar agora sobre Vitor Roque. Você já ouviu falar sobre esse menino? Só 17 anos de idade, e o detalhe é que ele completou os 17 anos agora, no dia 28 de fevereiro. E o atleta que foi o reforço do Cruzeiro na Copa São Paulo de Juniores tem números impressionantes com a camisa do Cruzeiro. 7 partidas pelo time principal, 5 gols marcados e 1 assistência. Se a gente pegar os últimos 5 jogos, 5 gols durante esse período. Ele tem chamado até mais atenção do que o Edu, que é o artilheiro do Cruzeiro, mas é um jogador que precisa de uma bola mais preparada. O Vitor Roque não, é o cara que resolve os próprios problemas, atleta que foi adquirido depois de uma baita briga com o América Mineiro e que tem feito valer todo o investimento. A curiosidade é que já há uma proposta pelo Vitor Roque. Informação do Super Esportes dá conta de que um time brasileiro ofereceu 20 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Conversei com o André Cury antes de gravar o vídeo para tentar descobrir qual o clube. Ele não quis abrir nenhum estado desse time interessado. É legal contar que o Cruzeiro, apesar das dificuldades financeiras, disse não a essa proposta por entender que esse jogador vai valer em pouco tempo muito mais do que 20 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quanto é que o Timão fatura da transferência do Gabriel Pereira, agora definitiva, jogador que teria renovado o contrato em outubro do ano passado, desde essa renovação desapareceu, não conseguiu mais jogar e é novo reforço do New York City. A venda foi feita para o Grupo City, que já o repassou para o atual campeão da Major League Soccer. O Timão ou o negócio pelo Gabriel Pereira foi fechado em 5 milhões e meio de dólares, que hoje equivalem a 27 milhões de reais. O Corinthians é dono de 70% dos direitos econômicos. Até imagino que o Corinthians tenha mordido um percentual dos outros parceiros, mas 70% em cima de 5 milhões e meio de dólares, e a gente está falando de 19 milhões de reais, valor bem baixo
por um jogador que parecia ser extremamente promissor na temporada passada, mas que acabou se perdendo desde a renovação do contrato. O que eu ouvi de uma pessoa do Corinthians é que o GP sentiu, não conseguiu se demonstrar ou demonstrar toda a capacidade dele em meio aos jogadores super estrelados do atual elenco alvinegro. O Corinthians optou por fazer o negócio e ainda ficou com 20% do valor do acima, não é o valor, em cima do lucro de uma venda futura. Então, só para explicar, qualquer negócio que o New York City faça no futuro acima de 5 milhões e meio de dólares, é em cima dessa diferença que o Timão fica com 20%. Então, se o Corinthians ou o New York City vende por 10 milhões e meio de dólares, são 5 milhões de dólares a mais. O Timão fica com 20% em cima desses 5 milhões de dólares, tá? Bora falar agora sobre Diego Costa. Nas redes sociais. Nessa quinta-feira surgiu a história de que o atacante está arrependido e negocia com o Atlético o retorno ao clube. Vale lembrar que depois de ser campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro, o Diego Costa pediu para rescindir o contrato. Ele tinha vínculo com o Galo até dezembro desse ano. Abriu mão de um caminhão de dinheiro, ele ganhava R$1.300.000 por mês. Desde a rescisão do contrato, o Diego já deixou de faturar cerca de 3 milhões de reais. Para piorar, durante esse período surgiram alguns interessados, as propostas do exterior nenhuma interessante. O clube interessado no Brasil de maior poder era o Corinthians, que tinha com a Towns um acordo para contratá-lo e pagar cerca de R$1.300.000 por mês, mas a Towns na última hora desistiu. A Towns é a parceira do Corinthians. Diante desse desacerto, o Corinthians só pôde oferecer ao Diego Costa R$650.000 por mês, valor que foi recusado. Foi em cima desse contexto do Diego sem se encontrar no mercado que surgiu a especulação de que ele poderia voltar ao Galo. O que eu fiz? Mandei mensagem para um dirigente do departamento de futebol e a resposta foi a seguinte: mais uma invenção da internet. Qual será a de amanhã? A internet não pode e não deve tomar tanto tempo da gente com tanta bobagem assim, fecha aspas. Não há clima algum para o Diego Costa voltar. Não há interesse do Atlético Mineiro em contar com o centroavante que na temporada passada chegou a causar alguns pequenos problemas internos. Ele não costuma aceitar muito bem o banco de reservas. 19 jogos na temporada passada com a camisa do Galo, marcou apenas 5 gols, mais 2 assistências, não deixou saudades. Até pode ser que o Diego Costa tenha se arrependido da decisão de pedir a rescisão contratual, mas no Galo a chance de recontratá-lo é considerada descartada. Antes de mudar de assunto, só contar que o Júnior Alonso teve seu nome registrado no BID, Boletim Informativo Diário. Zagueiro paraguaio que está de volta ao Atlético, fica por empréstimo até o fim da temporada, tá? Quero falar agora sobre Cruzeiro e uma notícia ruim. A Raposa foi, por causa de uma decisão da Justiça do Acre, impedida de contratar ou registrar atletas pelos próximos 6 meses. Contratar pode contratar à vontade, mas o Cruzeiro não vai conseguir registrar atletas. O motivo, uma pendência com o Atlético do Acre pelo atacante Careca. Te confesso que eu nem lembro que jogador é esse. Ele esteve no Galo, no Cruzeiro em 2017, nem foi aproveitado no time principal. Essa informação sobre a proibição do registro de atletas foi divulgada pela Rádio Itatiaia. Só que, se você olhar o despacho do juiz, tem uma observação importante. O juiz determina uma multa de R$10.000 para o caso de não cumprimento. Ou seja, se o Cruzeiro quiser registrar jogadores, precisa pagar uma multa de R$10.000, valor extremamente baixo no mundo do futebol. O juiz ainda determina um limite máximo de 30 ocorrências, ou seja, o Cruzeiro pode inscrever, registrar até 30 jogadores pagando R$10.000 de multa para cada um. Seriam R$300.000 de punição. Vale lembrar que a dívida que o Cruzeiro tem com o Atlético do Acre era de R$400.000 em fevereiro de 2018. O Cruzeiro não pagou nenhuma das parcelas e nesse momento o clube acreano cobra R$900.000. Só para vocês entenderem o drama em que se meteu o torcedor do Cruzeiro e também o Ronaldo Fenômeno por causa das últimas e péssimas administrações. Bora falar de informação exclusiva. Você gosta de informação exclusiva? Daqui a pouco você vai ver em vários portais. Espero só que deem os créditos. O zagueiro Gustavo Henrique, jogador de 28 anos de idade do Flamengo, recebeu nos últimos dias sondagens de 2 clubes grandes do Brasil, Internacional e São Paulo. Posso assegurar para vocês até que essa consulta dos 2 clubes foi feita inclusive ao Flamengo. Os 2 times procuraram o representante do jogador, mas também fizeram contato com os dirigentes rubro-negros para saber das condições do negócio, se o Flamengo toparia negociá-lo. Até quis entender com o dirigente do Fla
Quais seriam os modelos optados por cada um dos clubes? O Internacional inicialmente pensou no empréstimo, mas também não descarta a compra em definitivo do Gustavo Henrique. Já o São Paulo trabalha única e exclusivamente com a possibilidade de empréstimo. Tem um probleminha nesse episódio, nessa negociação. O Gustavo Henrique ainda não tem uma definição a respeito do futuro dele. Paulo Souza pediu alguns dias para a diretoria do Fla para avaliar todos os defensores antes de tomar a decisão sobre quais atletas ficam e quais não ficam. O Flamengo, que contratou recentemente o Pablo, acabou de ser apresentado, e o Fabrício Bruno já havia chegado alguns dias atrás. Então é natural que saia pelo menos um ou dois zagueiros. O que pega para a saída do Gustavo Henrique em relação ao Inter e ao São Paulo são seus vencimentos. Ele ganha R$600 mil por mês de salário. Está entre os zagueiros mais bem pagos do país. Para completar, como ele deixou o Santos de graça, ele ainda teve direito a luvas de R$5,5 milhões, que estão diluídas ao longo do tempo de contrato. Ou seja, os vencimentos do Gustavo Henrique superam com alguma facilidade os R$700 mil por mês. O São Paulo, por exemplo, já deixou bem claro que não tem condição de pagar tanto por um zagueiro. Então, se rolasse um empréstimo pro tricolor, haveria necessidade de ajuda do Flamengo em relação ao pagamento dos salários, o que torna o negócio muito, mas muito complicado. Só para arrematar, é legal contar para vocês que o Flamengo detém 80% do valor de uma venda futura se o Gustavo Henrique for vendido. 80% dessa grana entra pro Fla. Quero fechar o vídeo falando sobre Fernando Sobral, meio-campista, joga como volante, joga como meia, foi o principal ladrão de bolas do Campeonato Brasileiro da temporada passada, 112 desarmes. Jogador supervalorizado no Ceará, já foi alvo do São Paulo, do Internacional, entre vários outros grandes clubes. E o último time que buscou informações e cogitou apresentar uma proposta foi o Santos. Vários de vocês têm me perguntado se existe alguma chance de o Sobral ir parar na Vila Belmiro. Santos que busca dois volantes, um seria o Alisson, outro poderia ser o Sobral. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Edu Dracena, que é o executivo de futebol do Santos, e também com o presidente Robinson de Castro, o presidente do Ceará. O Dracena admitiu o interesse no Sobral, mas tratou a negociação como das mais difíceis. Já o Robinson de Castro foi taxativo, disse que a chance de negócio com o Santos é zero. É importante lembrar que o Sobral tem um valor de multa extremamente alto e ele não seria negociado por menos de 2 a 2,5 milhões de euros. Estamos falando de negócios ou de cifras superiores a 12 milhões de reais. Por um atleta que já não é tão jovem e para um clube, no caso o Santos, com enormes dificuldades financeiras, então, de fato, imaginar que Fernando Sobral pinte na Vila Belmiro é algo hoje muito improvável. Mais fácil, por exemplo, que o Tietê, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Atlético Mineiro, acabe sendo contratado pelo Santos. E você, gostaria do Fernando Sobral no seu time do coração? Curtiu o vídeo? Se sim, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, comenta também, faz qualquer comentário super importante para demonstrar a sua opinião. Gostaria muito de saber o que você pensa a respeito de tudo que falamos, beleza? Por volta de 7h15, 7h20, 7h30, estaremos ao vivo com o programa do Nicola, combinado? Abraço, tchau!